Então todo mundo já deve ter, ao menos uma vez na vida, assistido algum filme ou série que se passa na Europa medieval, e visto aquele cenário cheio de florestas, animais, e ao ver isso, é normal comparar com o cenário da Europa dos dias atuais, pensar como esse cenário mudou. E eu não estou falando somente da parte tecnológica, mas principalmente a mudança na região fruto da expansão das nações do continente. Assim como todo o planeta Terra, a Europa um dia já foi completamente coberto por natureza. Mas o passar do tempo e a chegada dos seres humanos, isso começou a mudar. Durante muito tempo, os danos causados pelos seres humanos eram baixos, mas com o crescimento das cidades e o surgimento das indústrias, tudo isso mudou, principalmente com a Revolução Industrial. A Europa então começou a mudar rapidamente. As indústrias precisam de matéria-prima para funcionar. Assim, com o avanço do continente, cada vez mais as florestas nativas foram sumindo. Atualmente, de acordo com algumas pesquisas, cerca de somente 3% da área total de florestas da Europa continua sendo aquela mata nativa. Lembrando que a mata nativa é aquela vegetação natural do local, que nunca sofreu nenhum tipo de alteração pelo ser humano. Bom, se a Revolução Industrial causou tanto impacto assim no meio ambiente daquele continente, como é que estão essas florestas atualmente? Bom, o ser humano geralmente só percebe um erro depois que as consequências começam a aparecer, e com a Europa não foi diferente. Então, os países resolveram recriar as suas florestas, plantando árvores e de certa forma isso deu certo. Hoje as florestas ocupam um total de 43% de todo o continente europeu. Um número bom se comparado com o cenário anterior, porém não é algo tão simples recriar florestas. É um processo que demora e principalmente precisa ser feito com muito cuidado e cautela para saber o que plantar e onde plantar. A Europa não foi reflorestada da melhor maneira possível. A Europa foi reflorestada com espécies diferentes, não necessariamente as suas espécies de plantas nativas. Foram utilizados outros tipos de planta que possuem maior facilidade e velocidade de crescimento, além de um valor comercial maior. Na Alemanha, por exemplo, as florestas nativas deram local a novas espécies após a Segunda Guerra Mundial. Espécies estas que são utilizadas na economia do país. Outro exemplo é a floresta de Landes. Do século XIX em diante passaram a ser plantados diversos tipos de pinheiros na região. E hoje em dia não é apenas a maior floresta da França, como também é a maior floresta criada pelo homem na Europa Ocidental. Isso mostra os esforços do continente para reverter os estragos causados no passado, mas isso não apaga o que já foi feito. Hoje, cerca de 42% das 454 espécies de árvores nativas da Europa estão ameaçadas de extinção. Já entre as espécies endêmicas, ou seja, aquelas espécies que só existem em uma determinada região, o problema é muito mais grave, com 58% das espécies estando ameaçadas. É nesse ritmo, criando novas florestas enquanto lutam para manter as florestas antigas, combatendo desmatamento e problemas com poluição, que o continente segue o seu trabalho para tentar preservar e reflorestar o continente e recuperar o dano causado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado e até o próximo.